Galera, infelizmente tô voltando aqui, né? Desculpa a rouquidão, eu tô ruim da garganta, eu ainda vim aqui fazer um vídeo pra vocês. Voltando aqui depois desse Mundial, infelizmente, porque a nossa paz acabou, né? Pelo visto. Nossa, vamos lá. Antes de eu falar do Atlético, antes de eu falar da situação caótica que a gente tá vivendo, eu vim parabenizar o Fluminense. Eu vou ser sincero aqui, eu não gosto de... O único time que eu simpatizo do Rio, mais ou menos, é o Vasco, por causa da união, mas não gosto de time do Rio, sabe? Assim, eu tenho uma... Pelo que aconteceu, o Flamengo fica isolado lá, tá? O Flamengo é pessoal, mas eu não curto muito. Mas eu tenho que parabenizar vocês, viu? Sabe por quê? Muita gente desmerecendo a campanha que vocês fizeram. Falando assim, cara, mas a Inter de Milão que jogou no Mundial não é a mesma da Champions. Essa Inter de Milão, no Brasileirão, ela cairia. Ah, mas o Al Hilal cara, louco, é o Flamengo. O Flamengo caiu para o Hilal quando o Hilal tava pior, nem com esse time era. E pera aí. Vamos lá. Nenhum time que tá lá é o mesmo time que joga na Champions, cara. Você esquece isso. Você esquece. É muito difícil você parabenizar o Fluminense. A torcida do Fluminense sabe que a Inter de Milão não era a Inter que eliminou o Bayern na Champions. Não era essa Inter que tinha o Simone Inzaghi. Tomou 5 do melhor time atualmente. Que, ó, vou chegar nas partes, mas tomou 5-0 de um time que jogava muita bola. Entrou nervosa na final. Não era o mesmo time, mudou o jeito de jogar. Mas, cara, de elenco, você pode pôr do lado Fluminense e a Inter. Só o John Arias e o Fábio, que às vezes nivela ali. Os 9 jogadores são muito melhores que o do Fluminense. Muito. E melhores que qualquer elenco do futebol brasileiro. É muita loucura. O John Arias hoje é o melhor jogador, que vai ser vendido a 20 milhões de euros pro Wolverhampton. Acho muito barato, mas 28 anos de idade, mas, cara, tinha que ser um pouco mais. É o melhor jogador do futebol brasileiro. É ponto. Ele faz a função completa, ele busca a bola no meio, ele consegue disparar em alta velocidade, cara, sem perder a condução. Isso é muito raro. Aí o problema é do Fluminense, mas é o melhor jogador do futebol brasileiro, ponto. Tirando isso, cara, os da Inter é totalmente melhor. Foi um puta de um feito, o time do Al-Hilal também era melhor. Fluminense, parabéns, cara. Eu sou atleticano e vocês lutaram com garra e raça. Não vem... cara, não. Sabe por quê? Tudo bem que vocês podiam ter chegado na final, mas vocês chegaram numa semi. Vocês eram um time com mais baixo orçamento. Até o Monte Rei tinha um orçamento um pouco superior. Cara, então o orçamento, acho que o do Monte Rei era maior que o do Fluminense, né? Se foi igual, mas era maior. Deve ser comparado ao orçamento do Inter ali, o São Paulo. Mas, cara, parabéns, porra. Eu tenho que bater parabéns, porque eu não cravaria, acho que ninguém, nenhum otimista mais, nem o torcedor mais otimista, cravaria vocês aí. Eu tenho que dar parabéns de verdade. Que inveja da raça que o time de vocês teve. Sabe por quê? Eles tentam desmerecer? Porque assim, o nível do futebol europeu hoje, eu falei que ele deu ainda antes tinha um abismo. Um abismo na época que já era Messi, você viu um abismo. Hoje é um mini abismo. Diminuiu a diferença. Eu não sou idiota. Quando você vê o Vinícius Júnior ganhando bola de ouro, que pra mim, com todo respeito, é pior que o Neymar, você vê a diferença de nível. Não desmerecendo o Vinícius Júnior, vocês entendem o que eu tô falando. Um cara que é anulado pelo lateral do PSG. E que possivelmente o Mbappé é melhor, sabe? Mas eu falo assim, vamos lá. Você vê o nível abaixar, realmente, mas gente, a diferença é muito grande. A diferença do futebol europeu é muito grande. Mas o louco, o Chelsea ganhou. O Chelsea é melhor que o PSG? Nunca, cara. Não, a gente não compara futebol por um jogo. Se fosse um Botafogo, é o campeão do mundo. Vocês me entendem?
A gente não pode comparar. Se fosse o Chelsea também é vice-campeão do mundo, o campeão do mundo. O Flamengo, entendeu? Não é assim que a gente compara um jogo. São várias coisas específicas. Igual o Flamengo e jogar com o Bochum da Alemanha, em 0 graus lá na Alemanha, perder de 2-1, meu Deus, peraí. Louco, esse Flamengo, um jogo, o Flamengo seria rebaixado na Bundesliga. O Flamengo é melhor que o Bochum. Na minha opinião, os times brasileiros, os times de ponta do Brasil, Flamengo e Palmeiras, ficariam meio de tabela na Bundesliga, não brigariam por ser campeão. Isso aí já é invenção, a Bundesliga é mais forte que o Brasileirão. Não caiam nesse papo aí que o Brasileirão fica atrás só da Premier League. Não. É um bom campeonato. Não vem com esse papo não, galera. Tá atrás das 4 principais. Se tirar da França, porque a da França não tem muito competidão, mas vamos pôr, tratar da Liga Espanhola, Liga Italiana, Bundesliga e Premier. Eu acho que entra em quinto ali. Em competitividade. Mônaco, PSG, são times pra mim ainda um pouco ali, sabe? Eu vou explicar isso agora, mas vocês me entendem? Não dá pra avaliar por um jogo só. Não dá pra eu avaliar isso. O Flamengo meteu 3-1, Nicolas Jackson estava expulso, o João Pedro não estava no Chelsea. Era um calor absurdo. Muita gente fala, mas a gente tá acostumado a jogar no calor de 30 graus. Primeiro que não de 40. Não passa pano pelo europeu não, tá? Mas não de 40. A gente não tá acostumado a jogar nesse calor de 40. Tá legal, mas jogou. Mas é mais difícil pro inglês. Mas tudo bem. Os europeus começaram a jogar depois da fase de grupo. Sangue, você achava que os europeus não estão ligando? Ó, não tá ligando, eles ligam, tá? Jogaram sério? Acho que jogam, são profissionais, mas aí que tá. Depende do que você fala. Vamos lá. Eu vi torcedor, você vai na página do Arsenal, torcedores do Chelsea lá, respeite, o campeão do mundo, tá. Aí depois um cara do Arsenal falou, mas vocês pegaram quem? Vocês estão jogando torneio de verão. Aí falamos, estamos comemorando igual a conferência, Liga da Conferência. É o mesmo nível ali, tá? É uma Liga da Conferência para toda a Europa. Mas não é um jogo de campeonato deles, que para eles vale muito. Não é um jogo de Champions nem de Europa League. Que a Europa League é muito acima da Libertadores. Vocês vão me desculpar. Não venham falar, não, a Europa League é forte sim. E vamos lá. Eles comemoram igual a Liga da Conferência. É um torneio de verão para eles, porque tiraram eles das férias. E eu falo assim, cara, não é culpa nossa, não é, sabe por quê? É porque pro europeu só existe ele. Eu vou explicar para vocês. A diferença diminuiu, é claro, eu vou falar, eu não sou burro, não vou falar que tá, era um abuso e diminuiu. Acho que diminuiu sim. Mas pro europeu, a gente pode diminuir mais ainda, que eles não vão ligar. Vocês entendem, cara? Não é a gente que tem rivalidade com a Argentina e tal. Mas é como se o Cerro Porteño e o Bolívar melhorassem a nível... Vamos pôr que os dois ficam tipo nível Bahia. A gente não ia ligar tanto. Vocês entendem? A gente não ia falar, peraí, é porque pra eles é assim. Vocês sabem o que eu tô falando. Pro europeu é assim. Só tem um campeonato deles. Entendeu? Antes era muito mais nivelado. O Boca Juniors ganhava do Real Madrid. O Internacional conseguiu parar o Barcelona do Ronaldinho. O Corinthians e Chelsea, quando tava ainda aquela Corinthians no Cássio e na raça, conseguiu segurar o Chelsea. Mas um Chelsea que se impôs ao Corinthians. Só que, né, ali foi o último. E agora foi uma vitória do Botafogo para ser nesse formato. Mas nesse formato, na fase de grupos, o europeu estava ainda se encontrando. E lógico, para mim é uma liga da conferência para eles. Igual eu vou falar, o Chelsea não é melhor que o PSG. Por que o PSG é o melhor time da Europa? Ele brincou com o Real Madrid. Aconteceu alguma coisa na final, deve ter alguma briga. Um clima, ele conseguiu anular o PSG. O Maresca fez um esquema para anular ali. Luiz Henrique é muito bom treinador, muito bom. Mas tem um defeito, que na hora que tá vendo, igual aconteceu com o Botafogo, ele toma um nó tático, ele não consegue dar essa retomada, ele não consegue ter uma ideia. Ele consegue jogar desse esquema do início ao fim, isso é muito bom.
Mas ele tem que ter variação. Tem que ter uma variação tática. Contra o Liverpool, no estádio do PSG, perdeu o jogo porque no final não conseguiu ter essa variação tática. É igual o Renato. O Renato Gaúcho é um treinador muito foda. Só que tem um problema. O esquema do Renato Gaúcho é um esquema de espelhamento. Por isso que o Fluminense chegou tão longe. Você espelha, quando você começa fazendo gol, você recua o seu time inteiro, faz aquela retranca e você joga a bola no Ares e faz um contra-ataque efetivo, esperando matar o jogo, porque o Ares é um jogador de muita qualidade. Isso dá certo. Isso é muito eficaz quando você está ganhando. Quando você começa perdendo, sabe? O jogo do Chelsea, mas é sempre assim, até no Brasil. Quando você começa perdendo, e você tem que... Não adianta você manter esse esquema, mas porque você não vai conseguir correr atrás do resultado, é um esquema muito atrás. Você vai mandar esse time sair um pouco, vai dar espaço para um time melhor. E aí você vai acabar tomando mais gol. Não adianta. Foi contra o Chelsea. O Chelsea realmente conseguiu escapar. Não adianta você manter só deixar o Arias lá, porque não vai ser eficaz. Você vai precisar atrás do resultado, você vai precisar sair. Não, e você vai precisar. Você tomou um gol, como você vai manter esse esquema? Porque aí o time vai jogar, o outro time joga atrás, você vai deixar só 2 pro contra-ataque, o time não vai precisar sair, você vai, entendeu? Não vai ser eficaz, o time vai controlar o jogo. Agora não, quando o outro time precisa se mandar, esse esquema é eficaz, vai ter liberdade pro Arias trabalhar e se mandar, entendeu? É um espelhamento muito bom, mas o Renato Gaúcho, ele é fraco de repertório nisso. Ele não pode jogar só dessa forma. É um puta de um treinador, mas nisso ele tinha que melhorar. Eu já sabia quando o Fluminense tomou 1x0, cara, já era. Porque o Renato Gaúcho manteve esse espelhamento, ele não vai conseguir mudar esse repertório. Independente do pênalti ser marcado ou não. O Chelsea estava melhor no jogo. Enfim, perdeu para o campeão, né? Mas o PSG é o melhor time da Europa, não é Champions League. Não é um jogo que vai definir isso. Sabe por que eu falo? Esse Mundial não foi sobre os brasileiros. Não foi sobre os brasileiros no Mundial. Foi sobre o Flamengo. Tudo era sobre o Flamengo desde o início. Era o Flamengo jogar de igual contra o Bayern de Munique, que não é o melhor time da Europa hoje, mas é um puta time. E sabe, tomou um sarrafo. Não foi igual nada. O Bayern brincou, quando quis apertou, fez mais gols. Errou 2 gols na cara, era pra ser 6. A próprio não, fez marcação-pressão. A marcação-pressão sufocou o Flamengo. O Flamengo não está acostumado a jogar. O Flamengo, o Galo tinha que explorar isso. O Flamengo não sabe se defender. E o Felipe Luiz não sabe também se defender. É uma coisa. O Flamengo não sabe jogar sob pressão. O Bayern de Munique sabe disso. Viu os jogos, estudou os jogos. Foi fácil, cara. Era preferível do que pegar o Chelsea para eles, lógico. Então, cara, aí o Luiz Roberto, na maior cara de pau, agora eu vou começar a falar do Atlético, você me desculpa, queria fazer esse resumão do Mundial aqui, mas o Luiz Roberto, na maior cara de pau, ele começa a chorar. Luiz Roberto, não sei, gente, de verdade, vai tomar no teu cu, cara. Você começa a dançar a musiquinha quando o Fluminense é eliminado, mas o Flamengo você começa a chorar. Então, cara, muda o nome da Globo pra falar Press, porque é o que parece mesmo. Isso é uma falta de respeito com o torcedor do Fluminense. Cara, que é isso, mano? Por quê? Era sobre o Flamengo no Mundial, era só ele, cara. Sabe? Porra, era só ele. O Palmeiras, o Botafogo e o Fluminense não importavam. Nossa, Flamengo, Fluminense foi eliminado. Não. Que isso, cara? Isso é uma falta de professor. Eu sei que ele já é hipócrita, esse cara, desde daquele chororô por causa da Copa América, mas, cara, é uma falta de profissionalismo muito grande. Eu não, como falei, eu não acreditei. É uma vergonha. O que você fez é um lixo. Você tinha que, por mim, cara, você perderia o emprego se fosse uma emissora séria mesmo. Aqui é a Globo, mãe do Flamengo, mas se fosse uma emissora séria, tomara que o Galo elimine esses caras, mas, sabe, gente? Vamos falar do Galo? Depois que eu encerrei a pausa mundial, parabéns, Fluminense. Fez bonito. Fez muito bonito.
Parabéns. O time brasileiro, no geral, mediano, mas o Fluminense foi o que fez muito. Eu não tiro o mérito de vocês, não. Sabe por quê? A diferença ainda existe, é grande, tá? A diferença do futebol europeu é grande, tá? Vocês querem um dia saber a diferença? Não vai acontecer porque mexeria em calendário, mas pega os dois times de ponta aqui e põe numa Champions League. Ou numa Premier, mas põe numa Champions. Pra mostrar o contexto geral. Põe numa Champions. Ah, se passar em segundo na fase de grupos, é muito. É muito. Mas, pô, o Porto tá lá toda vez. E o Porto, você falou que é pior hoje, porque o Porto tomou 4-1 do Benfica os dois jogos que jogou. Perdeu até pro Braga. Mas o Porto e o Braga e o Benfica estão lá porque o Campeonato Português é fraco. Classificam só eles. Todos os times outros do Campeonato Português são fracos. Perto deles, entendeu? Tipo, são fracos também. Tem times brasileiros melhores que os outros times. Outros times seriam tipo elenco, vai, Fortaleza, em questão de elenco, tá, gente? Não respeita a história do Fortaleza, é muito bonito. Mas entendem o que eu tô falando. Fracos. E aí, cara, você se classifica para o Campeonato Português. São os 4 primeiros que vão para Champions, ou os 3. Você vai estar lá toda vez. Coloca o Porto e o Benfica na Premier League. Eles caem, porra. Caem, brigam para não cair, não vão para Champions nem com bomba. O West Ham hoje é melhor que os dois. Vocês entendem o que eu tô falando? Por causa da Premier League, não é questão que, não é questão que o Flamengo e o Palmeiras têm elencos piores que vão pôr que um Burnley Malt. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo têm um pouco de superioridade em questão de elenco. O problema não é esse, o problema é o físico, cara. O problema é o físico, a intensidade do jogo lá. Não aguenta. Morre, cansado. O Rascaeta é muito bom pra cá. Muito bom pra América do Sul. Tem qualidade. E aí? Gostaram da resposta porque ele não vai na Europa? Não aguenta, porra. Eu já falei isso. Todos os times do Brasileirão, todos os times se caírem na Premier League, cara, talvez o Flamengo fique em 16º, porque o Wolves ficou. Se a gente é desse nível, ficou. Mas o resto cai. Pronto, acabou. Cai. O Tottenham é um puto time, mas focou na Europa League. Os dois, Manchester United focam muito na Europa League. Por isso que ficou ali naquele meado. Mas, olha pra você ver, o time que os caras têm não conseguiram, mesmo, sabe, revezando. É uma diferença muito grande, cara. Entendeu? E a gente, qualquer brasileiro aqui, nunca, os outros falam, a gente tem jogo. Pô, o Tottenham tá na terceira prateleira, ele tá no final de segunda. A gente não tem um time igual ao do Tottenham, não, cara. Não venham falar, não. Talvez saia um jogo, mas é muito inferior. É muito inferior, gente. Não dá. A diferença tá muito grande ainda, gente. Não venham falar, não. Saiam dessa ilusão. A gente pode se comparar ali, Benfica, talvez o Benfica ainda, porque falam que se o Flamengo pegasse o Benfica ia passar. Eu não sei. O Benfica conseguiu marcar em cima do Bayern. Eu não vi o Flamengo fazendo isso. É a minha opinião. Eu acho que a gente está perto da terceira prateleira. Eu acho. Talvez ali Vila Real, Real Betis, naquele meio. Minha opinião. Não, mas o Flamengo ganhou do Chelsea num jogo de fase de grupo. Num jogo, o Chelsea foi campeão. Que talvez era para escapar do outro lado da chave. A gente não sabe o que aconteceu. Não vou tirar mérito. Mas, pô, vocês entendem? A diferença tá aí. O Chelsea foi campeão da coisa. Eu tenho que parabenizar o Fluminense. Tirou 2 times muito melhores que ele. Não tem como. Muito melhor. O Hilal tem investimento europeu e o Fluminense tirou o Hilal. E a Inter de Milão nem se fala. Então, parabéns, Fluminense. Sim, tô muito aqui, o atleticano, parabenizando vocês, tá? Não deixa ninguém desmerecer vocês, não. Que essa imprensa lixa aí, diferença do futebol europeu existe, não é grande igual, mas é grande, muito alto. Vocês fizeram um feito muito bom. Muito bem, parabéns. Agora vamos falar do Atlético. Eu quis dar esse resumo. Não curto muito falar de outras coisas. Eu gosto de falar só do Atlético, mas é bom falar, né, de outras coisas. Gente, vamos lá. Eu não vou analisar a derrota de Bahia. Sabe por quê? Todos os canais de YouTube é até curioso, cara. Léo, meu amigo, que situação que a gente chegou, cara. Como eu vou analisar aqui um jogo se os caras não estão recebendo, velho?
Gente, chega a ser uma loucura. Os caras não estão recebendo, cara. Sabe por quê? Ah, mas o Hulk, cara, o Hulk é o seguinte, o Hulk tem uma identificação com o clube. O Hulk gosta, o Hulk ama. Igual a gente, se a gente jogasse lá, a gente é atleticano, ele também é. Os restos não, gente. Vocês têm que me desculpar, outros jogadores não, eles não vão jogar de graça. Ninguém trabalha de graça. O mínimo de uma SAF, o mínimo de uma SAF era pagar salário em dia. Não está acontecendo. Como eu vou avaliar a parte técnica? Sei que a gente tá. Mas como? Porque antes da parada, o time Vida apresentou uma melhora, cara. Aí é engraçado, o segundo gol do Bahia, aquilo parece ser deixado, cara. Precisa me desculpar. Deixado. Foi um golaço do Hulk, sabe? Os caras fingem que corre, gente. Os caras vão se arriscar sem receber. Vocês têm certeza disso? Parem de ficar analisando o Cuca e os jogadores. Eu aqui, louco, falei, nossa, cara, se não cobrasse contratação, eu quero esses caras. A gente não tá pagando salário, cara. É pior do que eu imaginava. Esses caras, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rubens Menin, Rafael Menin, que pra dar entrevista é um leão. Igual o Calil falou, que falta alma. Vocês não chegam perto do Calil. Porque o Atlético sempre foi endividado, né? Ele sabia aguentar, não. Esses quatro, eu quero que vocês vão pra puta que pariu, seus lixos. Eu sempre falei nesse canal, esses caras não me passam confiança. Mas tiraram a gente da fila do brasileiro. Não, pera aí. Brasileirão, quem montou o elenco foi o Sampaoli. Junto com o Câmara, se eu não me engano. Colocaram alguma coisinha ali, pegaram isso e depois pegaram um clube pra eles, a glória pra eles, porque eles assumiram. Quem montou foi o Sampaoli, aquele elenco. E o Cuca, mérito do Cuca, que recuperou o time que começou mal, porra. Esses caras não tem mérito, não. Esses caras não deram nada. Esses caras 22, 23, 24 fizeram uma vergonha, que a gente foi um elenco curto para duas finais da nossa história. E agora 25, a maior vergonha da história do Atlético. Dívida de 2 bilhões e 300. Aí o torcedor fala, pera aí, eu não tenho que me preocupar com dívida. Realmente, a parte não é nossa, aí deles, mas você não vai se preocupar como, caralho? Olha o tamanho da dívida. Cara, o Cruzeiro em 19 teve uma dívida um pouco menor. E ganhou ainda, foi campeão, bateu campeão em 18 da Copa do Brasil. Não conseguiu se manter. Caiu. E olha agora que tá se recuperando, porque o Léo Jardim é um puta de um treinador, que eu sempre falei aqui. Cara, que potência mundial que é essa que não paga salário? Que é isso, cara? E os torcedores estão aceitando isso? Vocês realmente vão aceitar isso de boca calada? O cara que investe 60 milhões de euros, o Rubens Menin, numa vinícola, vocês sabem que ele investiu 60 milhões de euros na vinícola dele. Não investe nem 40 milhões para contratar. Não paga nem salário. Um cara que apoiava os 4 amigo meu, já falou, chega, eu quero esses filha da puta longe, olha que... É sério que vocês estão chamando o cara? Ô, vô, solta o escorpião do bolso, vô. Que vô cacete, cara. Não é vô porra nenhuma. Me fala uma coisa. Aí os caras constroem uma arena que é muito bonita, tem problemas de acústica, ainda tem que melhorar, assim, melhorou, mas tem muita coisa a melhorar na arena. Mas é uma arena linda, eu valorizo o que é nosso. Eu valorizo o que é nosso. Mas, cara, constrói uma arena. Sobe uma dívida. Mas de verdade, a dívida é só da arena? Eu duvido muito. Porque é uma construtora que você pode parcelar de uma outra forma. Não tem esses juros de 200 milhões por ano. Mas tá, em vez deles virem falar, ó, a gente vai construir uma arena, mas vamos ser sinceros com o torcedor. A dívida vai subir, a gente não vai conseguir manter um time competitivo. Vocês ainda querem que a gente tenha um time competitivo, vai demorar um pouco essa arena, sabe? Por questão de conversa. O torcedor ia aceitar na hora. Mas não é só isso, tá? Não é por culpa da arena. Não é por culpa da arena. É que hoje parece que não tem comunicação. Falta comunicação com o torcedor. Sabe, ninguém vem falar nada, ninguém vem falar, ó,
A gente vai atacar a dívida desse jeito, vai ter uma porta. Ninguém vem falar nada. Eles se acovardam. Vem esse filha da puta dar patada em jornalista, cara. Aqui as coisas acontecem. O Estevão e o Abel riram numa coletiva, estão sendo. Olha, aqui, o Abel Ferreira, hein? Aqui não, cara. Aqui parece que eu sinto que eles podem esfregar essa cara. Que aí os caras ficam lá encolhidos. Ô, velho, que é isso, gente? Que é isso que tá acontecendo no Atlético? É sério que vocês vão continuar culpando o Cuca? Ah, não, eu sei. Falta algumas coisas, mas é sério. O Cuca vai pedir o boné, aí vocês vão ficar falando. Ah, peraí, o jogador. Não, a culpa não é só deles, não. O maior culpado tá aí, ó. O maior culpado tá aí, sentado nas 4 cadeiras ali, cara. Não paga salário. Eles não têm investimento, não têm comunicação. Eles não vêm pra lá, ó. O Mesmerino senta. Então, vão atacar desse jeito. Vai ter isso. Não, cara. Tentaram trazer o Fred. Pelo amor de Deus. Gente, que é isso? Olha, o nosso elenco, a gente precisava de reforço e não estão conseguindo manter esse elenco. E ainda se dizem SAF. Uma empresa que paga, uma empresa organizada, com uma dívida aumentando. Que eu sei por que aumentou. Que o Galo tá no nome deles. O Galo agora, eu vou explicar pra você, torcedor. O Galo é como se fosse um banco deles. Não é. O Galo não é banco de vocês. O Galo tem milhões de torcedores apaixonados. Quando vocês começarem a sentir, eu detesto violência. Eu detesto, mas quando vocês começarem a sentir, que já estão sentindo, né? Agora vocês não têm mais aquele apoio. O bafo. Isso é pra você. Isso é pra você, Rubens e Rafael Menin. Tomara que esse vídeo, quando vocês começarem a sentir o bafo da torcida na nuca, aí vocês torcem. Vocês torcem que não há segurança. Vocês vão me desculpar. Vocês vão ter que ter muita segurança. Porque o cara do Cruzeiro, porque esse time desse jeito, com essa dívida, bate segunda, se reduzir o elenco, porque já não sabe contratar com orçamento maior. Se reduzir, briga para não cair, cai. Eu esqueci o nome daquele velho que levou o Cruzeiro, Itair, né? Depois eu nem lembro. Na rua ele teve que se virar. É um recado, tá? Eu não gosto de violência, mas vocês conhecem o futebol, né? Igual o Calil fala, é muito fácil falar que vai dar certo. Gente, eu não queria uma potência mundial, igual vocês me prometeram. Eu queria só um time competitivo para brigar por título aqui. E um time que, diminuísse a dívida. Vocês estão fazendo tudo o contrário, cara. Não é assim não é? Então, peraí, então me fala você. Vem aqui no meu canal e me fala. Me fala, porque tudo que tá mostrando é isso. Os caras não conversam com a torcida. Me fala, os caras aumentaram a dívida. Então eu tô sério, então eu tô vendo outro mundo. Vocês estão vendo outro mundo e eu no meu, ué. Porque eu não tô conseguindo aceitar isso, cara. Vocês vão me desculpar. A dívida aumentou muito, muito. Tá com juros extraordinários. Logo tá passando do Corinthians. Não contrata. Vai contratar ninguém, né? Porque não consegue pagar o salário atrasado. Que os jogadores têm incomodado, dá pra ver, porque ninguém quer trabalhar de graça, cara. Como é que você vai cobrar os caras se não tem esse meu salário? Quanto? Que a gente não sabe, né? Quanto tempo que já. O cara vai depositar 60 milhões de euros na vinícola dele. O que eu acho é que os caras pegou o Galo como um banco pra eles e estão fazendo o que eles querem. Não é assim. Por isso que essa dívida aumentou. Usam parte da dívida da outra empresa no nome do Atlético. Porque um cara tentou postar uma eu não sei se foi uma folha do Ricardo Guimarães, uma folha de pagamento lá. Ricardo Guimarães com o Leão. Por quê? Por quê, filha da puta? Vocês estão roubando o Atlético. Eu já tava suspeitando. Sabe o que vocês têm se vocês for hombridade de verdade? Eles estavam loucos procurando investidor, né? Até o investidor do Arsenal. De verdade, se vocês tiverem hombridade, cara, fala pro torcedor que vai passar esse clube pra outro que quer comprar ano que vem. Que já estão loucos, né? Já estão loucos.
Mas, cara, fala pro torcedor que vocês erraram. Faz 4. Fala, ó, a gente é atleticano. A gente errou em tudo. A gente vai atacar a dívida com o próprio dinheiro. Eu tô muito iludido, né? Os caras são bilionários. A gente vai tentar fazer o melhor para o ano que vem. Vamos passar esse clube para alguém competente que saiba gerir. Porque eu tô começando a achar que vocês não são atleticanos, cara. Porque não é possível. Se reúne eu. E eu acho que, cara, eu que sou atleticano, vamos por mais 3 palmeirense, vascaíno, não iam fazer isso que vocês estão fazendo com o Atlético, cara. Não ia, vocês estão fudendo o Atlético, gente. Até agora eu não sei nenhuma coisa boa que essa diretoria trouxe pra nós. Mineiro caralho. Mineiro, porra. Agora que o Cruzeiro se ergueu, Mineiro só tem 2 times, cara. 3 nem conta. O América tá na Série B. Tá horrível. O Mineiro é uma piada. É sério, cara. Vocês não fizeram nada de bom. Pelo amor, velho. Parabéns, cara. Parabéns, tem que dar parabéns. E a torcida ainda quer ficar nessa de achar um culpado dentro do campo. Não, o culpado tá fora do campo, cara. E vocês, torcedores, se vocês querem fazer um protesto, faz agora. Porque a intenção desses caras com o Atlético não é boa. Eu sempre falei aqui. Parem de ficar... Para de ficar... o esquema... Não, para. Se preocupa com fora, tá? Para de falar que vocês não se preocupam. Cara, eu tenho uma raiva disso. Fala, não, a gente não tá se preocupando. Tem que se preocupar, tá? Tá? Porque a bomba explode do lado de fora. Não fica analisando. Eu não tô analisando, não tem como, porque os caras não estão recebendo aí. Você finge que paga e eu finge que corro. É assim que funciona no futebol. Antigamente tinha isso. Mas hoje não pode ter. Hoje o clube é uma SAF. Tá todo mundo incomodado com isso, gente. Engraçado, o Dudu fez uma puta de uma partida contra o Inter. Foi bem. Contra o Bahia, o cara não mostra vontade. Não. Gente, é bem óbvio o que tá acontecendo, né? Alguns jogadores correm. Alguns honram a camisa, mas outros não. Sabe? Porra. O Lianco, também Lianco, você tem que parar de achar que você é volante, cara. Sobe muito, sobe demais. Fica na contenção. Pelo amor, cara. Nathanael péssima partida contra o Bahia. Mas igual eu falo, eu não posso cobrar, não posso falar do desempenho técnico. Gente, eu acho que se você olhar na Premier League, em outras ligas, o mínimo que tem lá, o mínimo, é um salário em dia. Já aconteceu, acho que já tá a metade, mas pelo menos a metade eles pagam. Lá é coisa séria, sabe? É sério. E aqui ficam se autodominando o SAF. Agora é SAB, porque vai dar 10% da Brahma do clube, do Zé Delivery. Aí ficam se autodominando isso. E não conseguem fazer um time competitivo. Não conseguem manter o salário que está aí. Com esse elenco. O nosso elenco hoje não é nem o melhor do Brasil, hein? A gente está atrás dos melhores. Então, cara, de verdade, eu não sei, porque assim, o Atlético hoje está no nome deles. É difícil. Sabe por quê? Eu queria muito que esses caras fizessem um bom trabalho. Eu sou atleticano, mas eles não estão fazendo, gente. Eles não estão me irritando. Estão me dando nojo. Eu tô ficando com nojo de ir na página do... Eu deixei de seguir. Cara, eu tô com nojo, porque eles falam que são atleticanos, mas não demonstram. Não demonstram isso. Não teve nenhuma contratação, nem meia. Cara, a gente tá, porque o Dudu é meio improvisado. A gente tá 22, 23, 24, 25, sem o meio de campo no elenco principal. A potência mundial mineira, sem o meia. O Zaracho é mais machucado, amigo. Zaracho machucado. E o Igor Gomes não tem o nível que a gente precisa, pô. O Flamengo tem 2, tá? Bela Cruz e Arrascaeta. A gente não tem. Não temos. Never. E vocês ficam passando pano pra essa diretoria. Tem gente que passa, e não adianta. E vocês veem tumultuar elenco. Vocês são falsos atleticanos, tá? Não é tumultuar, não. Isso é uma vergonha. É um lixo, tá? Aí quando cai, igual aconteceu com o Cruzeiro, ficam aí tentando achar culpado. Ajam antes que sejam tarde demais.
Cair esse ano não vai porque eu acho que não tem elenco pra cair. Se Deus quiser, temos o Cuca aí por enquanto. Mas título, cara, é muito difícil. É longe do sonho, longe. Contra o Flamengo, nossa. Gente, a gente vai ter que jogar fechado e jogar por uma bola. Porque essa diretoria é medíocre. Eles são medíocres. Eles não conseguem administrar um clube. É muita incompetência. É muita incompetência. Salário atrasado. Que vergonha. Gente, que vergonha. Eu já suspeitava. Acho que ano passado eu comecei a suspeitar que tinha coisas erradas no Atlético. E eu sempre falei, sabe? E fui chamado de louco, demente, corneteiro. Não. Você vê quem quer fazer um bem para um clube. Sabe? Você vê quem tá querendo fazer. No final, mostra a cara a tapa. São poucos dirigentes, cara, na verdade. Todo dirigente erra, mas, cara, isso não é errar. Isso aí é muita coisa errada, na minha opinião. Como pode uma dívida subir tanto assim? Aí eles não falam uma solução. Quer ficar falando lá pro Beto Guerra, você é formado, é? Parabéns. Parabéns. Rubens Menin, Rafael Menin, Rodrigo Guimarães e Renato Salvador. Parabéns. Eu esqueço o nome desses filha da puta. Parabéns. Vocês são 4 muito, muito bons atleticanos. Na verdade, não sei se esses dois são. São, né? Dizem que é, mas eu começo a duvidar, cara. Duvidar. A gente tá a caminho largo para se tornar um Vasco. Com todo respeito à história linda do Vasco. Vocês entendem o que eu tô falando, né, torcida do Vasco?